Olá pessoal, tudo bem? Já está no ar a nossa prosa de hoje. O tema é política. 2024 nós vamos falar muito de política. Está comigo o vereador Marcão do Pesque-Pague da cidade de Crixás. Você vai ficar por dentro dos bastidores da política de Crixás. Seja muito bem-vindo. Está começando o Prosa e Café. Marcão, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Douglas. Muito obrigado pelo convite, né? Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês aqui hoje, participando aqui do Prosa e Café. Satisfação para nós também. Vamos conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória política. Eu já quero começar a nossa conversa pedindo justamente para você me contar um pouco da sua história, das suas raízes. É isso aí, Douglas. É muito bom a gente falar disso, porque às vezes a pessoa muito conhecido como Marcão do Pesque Pague, né? Devido ao meu comércio lá que é o Pesque Pague, né? Mas assim, eu tenho uma origem, né? E uma afinidade por Crixás muito grande, né? A minha família é toda de Crixás, né? Tanto do lado paterno e materno, né? É, os meus avós são pioneiros em Crixás, né? Inclusive o meu avô materno, ele foi o primeiro prefeito de Crixás, É né? mesmo? Na época, a cidade foi emancipada e ainda faltava um ano ainda para as eleições, né? E meu avô, ele foi indicado, né, pelo governador então da época, né, como prefeito de Crixás, né, pelo fato de não ser período eleitoral, né? Então ele ficou num período de um ano, né, de mandato, né? Foi quando se iniciou a questão da emancipação lá em Crixás, né, que Crixás virou município. Olha só que história bacana. E qual era o nome do seu avô? É João Ferreira de Faria, o popular Joca, né? O pessoal conhecido lá conhece ele como Joca. O primeiro prefeito de Crixás. É, uma outra situação muito engraçada é que assim, por sermos, né, pioneiros na cidade, a casa dos meus avós, ela era como se fosse um hotel. Então, como é que Uhum, funcionava? Era um hotel, mas que o pessoal não pagava, né? Ele uhum. recebiam as pessoas que vinham de fora. Então, por exemplo, chegou, virou comarca, né? Município. Então, chegou um juiz novo, hospedava onde? Na casa do seu Joca Ferreira. Chegou um padre novo, hospedava onde? Né? Chegou um promotor novo, hospedava onde? Na casa do seu Joca Ferreira. Né? Tanto é que minha família, né, o meu avô, ele construiu grandes laços, né? Na época, então, a capital de Goiás era em Goiás Velho, né? Uhum. E ele tinha uma afinidade muito grande com governadores, né? Com essas pessoas que é ligada à política estadual também, devido a isso aí. Bacana. Então agora já deu para entender de onde que vem essa receptividade tão boa que você tem com a gente. Sempre que eu vou a Crixás para fazer os eventos lá, você me recebe tão bem, né? Juntamente com a É sua isso equipe, com aí. a sua família, com o pessoal das suas empresas lá. É isso aí, né? É uma tradição lá na cidade de Crixás. Agora, Marcão, você é casado, você tem filhos, conta um pouco pra gente da sua história aí. Eu sou casado, né? Minha esposa, é a doutora Giovana, né? Eu tenho duas filhas, né? A Sofia e a Júlia, né? E eu morei em Crixás durante um período, né? Depois eu fui para Goiânia para poder estudar, fazer uma faculdade. Fui para Goiânia em 2000, no ano de 2000, né? Lá eu me formei e trabalhei por um período, né? E em 2015 eu retornei para Crixás. Muito bem. Você lembra qual foi o seu primeiro emprego, assim, a primeira profissão? Como que você começou no trabalhar? O Douglas, é muito engraçado essas situações, né? Eu sempre comento com as pessoas que assim, a gente não conhece a vida de ninguém, né? A gente não Uhum. sabe a história de ninguém, Isso. né? Então, assim, graças a Deus hoje eu tenho o meu comércio, né? A gente tem uma vida estável, né? Mas as pessoas às vezes não vê o para trás, né? O O início, meu né? primeiro emprego, Douglas, por incrível que pareça, eu tinha de 11 para 12 anos de idade, foi vendendo bolo para minha tia. A minha tia, ela fazia quitandas, né? Bolos, né? E ela tinha o costume de vender no horário do lanche da tarde. E aí um belo dia eu cheguei na casa da minha tia, né? Minha tia Ivani. Um abraço, minha tia Ivani, esposa do meu tio José, que é irmão da minha mãe. E aí eu cheguei um belo dia, e a pessoa que fazia essa venda para ela lá falhou, não tinha ido. Não tinha ido. E aí ela me propôs, né? E eu acredito que eu devia 11 para 12 já, quase 12. E eu falei, me dá aí, vou lá. E aí eu fui, peguei essa travessa de bolo, né? Eu lembro que eu tinha, na época eu cheguei a fazer uma freguesia até na prefeitura. Então eu descia lá 2h30, 3 horas da tarde, com essa bacia travessa, com essa forma de bolo, e lá eu já vendia tudo, né? E aí foi meu primeiro emprego, né? Com 11 para 12 anos de idade, vendendo bolo na rua. Olha só que bacana, hein? Conhecer um pouco mais sobre a história
do nosso amigo Marcão do Pesca e Pague. E agora, ainda sobre a questão profissional mesmo, aí o pessoal lá te conhece como Marcão do Pesca e É, Pague. Marcão do Pesca e Pague, né? É por causa É, do seu empreendimento lá. sim, é que a questão do... Porque quando eu voltei em 2015 para Crixás foi quando eu construí lá o Pesca e Pague, né? Uhum. E aí já o nome já foi Pesca e Pague do Marcão, e eu já passei a ficar conhecido como Marcão do Pesca e Pague. Eu até brinquei com um rapaz lá que me atendeu quando eu fui procurar por você. Eu falei, devia ser Marcão do povo, É, porque né, o povo admira muito o seu é, trabalho lá na cidade de Crixás, uma pessoa muito conhecida, muito tradicional também, né? sim. Agora eu quero saber de você, Marcão, como que foi que você entrou para a política? O que aconteceu? Como é que foi que deu aquele, sabe, estalo para você entrar? Douglas, quando eu voltei para Crixás em 2015, eu vejo assim, inicialmente eu fiz uma análise minha mesmo, né, assim, eu acho que é uma carência de pessoas boas na política, Uhum. né, porque como eu voltei e já era conhecido na cidade, né, e devido ao comércio eu me tornei mais conhecido ainda, né, sempre tinha uma pessoa, Marcão, por que que você não candidata? Marcão, por que que você não candidata, né? E eu procurei fazer a análise, falei, poxa, mas por que que será que o pessoal quer que, né? E assim, eu cheguei a uma conclusão de que, assim, pelo bom relacionamento na cidade, né, pela a história familiar na cidade, né, eu sempre pensei assim, as pessoas estão procurando pessoas boas que eles acreditam que possa fazer uma diferença na política, né, em Crixás. Isso foi em 2015, veio a eleição em 2015 para 16, teve o prefeito que foi eleito em 2016, eu não me candidatei, eu estava voltando para Crixás, né, eu queria analisar melhor o cenário político de Uhum. Crixás, né, nessa época mesmo eu tive proposta até de presidência de partido, eu não quis, né, porque realmente eu estava chegando e queria observar como é que estava se comportando o cenário, né, o que estava Entender ali acontecendo, o entender exatamente, processo. porque eu estava voltando depois de 15 anos que eu fiquei fora, né? Uhum. Então começou por isso aí, né? E aí acabou que foi amadurecendo essa ideia, né? E aí veio as eleições de 2020, né? Foi quando eu resolvi sair candidato. E como que foi a sua vitória nas eleições de 2020? Douglas, eu segui eu criei uma situação comigo mesmo que eu dizia, gente, eu quero ganhar uma eleição de forma correta. Né? Hoje a gente vê que a política está muito banalizada, né? Às vezes envolve muita questão financeira, né? Uhum. E eu queria ser diferente, eu queria ganhar uma política de forma diferente, né? Porque eu vejo assim que não justifica você investir tanto dinheiro, né, numa campanha, que se às vezes você for fazer uma somatória da remuneração que você tem como político até o final do seu mandato, às vezes não dá nem aquele valor que foi gasto. Então, assim, a conta não fecha, né? E eu quis fazer diferente, eu apostei muito nisso, né? Eu desde da campanha de 2020, eu tive pontuações boas, né, nas pesquisas, né? E assim, com indicação de ser eleito, né? Mas tanto é que no final da campanha, eu até caí um pouco nas pesquisas, mas eu acho que foi devido a essa situação de não empreender tanto valor, né? Uhum. Então, assim, eu levei uma campanha realmente com custo baixíssimo, né? Baixíssimo mesmo, né? Porque era um ideal que eu acreditava numa forma de fazer política, né? E com isso, graças a Deus, eu consegui o objetivo, né? De ser eleito. Tanto é que a minha campanha e o meu mandato, ele sempre foi muito leve, porque eu não fiz falsas promessas para as pessoas de coisas que eu não poderia cumprir, né? Não fiz compromisso com ninguém, né? Então, realmente, eu fiz uma campanha da forma que eu acreditava que tem que ser, né? Até porque a pessoa, como você mesmo disse, né? Você tem gente que gasta muito para se eleger e de repente você vai fazer aquela conta ali, não bate, a somatória não bate, não fecha a conta. Exatamente. E a gente tem visto muito isso. Então você realmente está de parabéns. E agora uma pergunta aqui. Você foi eleito na primeira vez que participou, que disputou a eleição? Primeira vez, Douglas. Eu sempre agradeço a Deus, né, em primeiro Uhum. lugar, e ao povo, né, os meus eleitores, né, que deram esse voto de confiança, né, que deram essa credibilidade à minha pessoa, né, em acreditar que eu possa estar realizando um bom mandato, né, possa estar defendendo os interesses do povo, o interesse do município, né, e eu venho buscando trabalhar dessa forma, né, sempre defendendo o interesse do povo, os interesses dos municípios, né, da forma que tem que ser a política mesmo. Marcão, o vereador é o fiscal do povo, né? Ele tem que estar ali sempre atento
em uma das suas funções também, né, fiscalizar. Sim. Você acompanha bem de perto tudo que acontece na cidade de Crixás em relação à administração pública, questão de construção, obras, a questão até mesmo de valores. Como que você faz esse seu trabalho aí? Então, o município de Crixás hoje ele é um município grande, Uhum, né, ele não é um município pequeno, né, e eu tento acompanhar da melhor forma possível, né, as situações que tem, que envolve o erário público, né, que uhum, envolve o dinheiro público, né. Uma das estratégias que eu uso, que é minha, né, para poder estar acompanhando, eu sempre fico acompanhando o portal de transparência, porque primeiro, às vezes, o pessoal lança, né, que vem um processo licitatório, né, para poder, é, ou vai começar alguma obra, ou fazer alguma contratação, seja ela uhum. qual for, né, e a partir daí a gente começa a fiscalizar, né. Vou lá, pego os contratos, a gente imprime, dá uma olhada, né, se vê que é alguma coisa que está fora da nossa realidade, né, a gente começa a questionar, né, eu gosto muito de trabalhar com documento, Douglas, ofícios, né, solicitando, né, porque às vezes quando você liga, por exemplo, para um secretário e fala, ah, não, o que que é isso, como é que é isso, né, você está tendo uma conversa informal, mas Informal, quando eu isso. trabalho com ofício, não, eu tenho um documento que eu protocolei lá no executivo, né, e que posteriormente eu tenho que comprovar que realmente eu fui atrás daquilo, que eu solicitei aquilo, né. Isso. Hoje, eu por ser um vereador que não faço parte da situação política hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Foi até uma briga minha durante todo esse mandato, porque assim, é uma dificuldade em que o executivo responda, dê respostas, né, em relação a Uhum. esses ofícios, esses documentos, né? Eu sempre briguei muito, sempre bati muito nessa tecla, né? Porque o vereador, como você mesmo falou, a função dele, né, é criar leis, é fiscalizar, Uhum, né? E eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação de estar fiscalizando o dinheiro público, uhum, fiscalizando o erário público, né? Porque eu sempre falo, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do vereador, o dinheiro é do povo, o dinheiro é do município, o dinheiro é da cidade, né? E eu sempre fui muito a favor da transparência. Então, assim, eu vejo que tudo que é relacionado a essa questão pública tem que ser transparente. Eu sou uma pessoa que eu não omito nenhum documento público. O que me perguntar, eu mostro, né? Ah, um projeto lei tal. Te mando uma cópia em PDF aqui no seu celular. Eu acho que o povo tem que saber, tem que estar né? por dentro As de tudo que coisas têm que ser acontece, né? claras, tem que ser Uhum. transparente, né? Então eu trabalho dessa forma. As sessões da Câmara são transmitidas, o povo tem conhecimento do que acontece, as pessoas participam das reuniões, como que funciona? O Douglas, eu bato muito nessa tecla, porque assim, às vezes as pessoas cobram muito, né? Hoje com a questão dos acessos em redes sociais, Uhum, WhatsApp, grupos de WhatsApp, né? Em Chás mesmo nós temos alguns grupos polêmicos, né? E às vezes o pessoal cobra muito essas situações do vereador, mas assim, às vezes não participa da sessão, né? Hoje a sessão ela é transmitida, né, via YouTube, né? E assim, eu acho muito pequena a participação popular, né? A gente vê nas transmissões mesmo lá, são poucas pessoas, a não ser quando às vezes é algum projeto bem polêmico, aí o pessoal fica com a participação mais assídua acompanhando aquela tramitação daquele projeto, né? Mas hoje a participação popular é muito pouco, nosso plenário é sempre muito vazio, né? E eu cobro muito das pessoas isso, falo, pessoal, vamos participar, né? Vamos ver o trabalho do seu vereador, acompanhar né? de perto, Vamos né? acompanhar, vamos entender como é que funcionam as questões da Câmara. Uhum. É importante isso, esse assunto tem que ser debatido, tem que ser falado, as pessoas precisam participar. Tem gente que nem lembra para quem votou na última eleição, né? Isso é muito engraçado. É, Eu ouço muito isso aí. Ah, eu nem lembro para quem que eu nem votei na lembra, né? passada. Então, é importante, votei em você, confio em você, mas eu vou acompanhar o seu trabalho, vou saber se você realmente está me representando e qual é o tipo de situação que está acontecendo ali. Marcão, você foi eleito em 2023 pela população de Crixás como o melhor vereador do ano, né? O evento foi realizado por mim, como vários anos lá, e o seu nome ele saiu assim com uma vantagem esmagador em relação aos demais vereadores, que todos eles têm o nosso respeito, mas o seu nome ficou em evidência. A que você atribui toda essa aclamação pública, todo esse respeito e esse respaldo que a população de Crixás tem por você? Como eu te falei anteriormente, Douglas, eu venho defendendo o meu mandato de uma forma bem clara e transparente, né? E eu venho tentando mostrar isso para a população, né? E assim, de forma coerente, né? De forma justa, né? Não é porque eu sou um vereador que eu não faço parte da situação hoje
que eu fico atacando a gestão, né, sem ter um embasamento, com situações de forma politiqueira, vou dizer assim. Eu não trabalho dessa forma. Então eu vejo que talvez essa transparência, né, esse contato com o público, né, eu sempre gosto de estar prestando conta do meu trabalho, né. Então teve sessão, apresentei algum projeto, algum requerimento, alguma indicação, eu sempre gosto de estar passando pelas pessoas, né. Eu criei algumas listas de transmissões pelo WhatsApp, que isso facilita às vezes o acesso de informação para as pessoas, né. Eu tenho o meu Instagram também, né, que é o Marcão Político Crixás, @MarcãoPolíticoCrixás, que eu sempre estou postando ali todo o meu trabalho também. E eu vejo que essa forma de clareza, essa forma de transparência, né, trabalhando de forma correta, né, que talvez tenha se dado todo esse mérito, né, desse reconhecimento, vamos dizer assim, né, das pessoas da população, né. E esse ano de 2024, que é um ano que tem eleição para vereador, eleição para prefeito, você vai se candidatar novamente ao cargo de vereador? Douglas, é uma situação engraçada. Eu vou ser bem sincero com você. No início do meu mandato, eu tive algumas decepções políticas, né? Porque só quando você participa de um mandato que você entende o processo político, você entende como é que funciona a política, né? E realmente em situações ela é muito decepcionante, né? Que às vezes não é bem da forma que você pensa que você imagina, né? Mas eu vejo que eu não posso, como cidadão crixaense, né, como filho de Crixás, né, eu não posso desistir, né, de tentar fazer o melhor para minha cidade, né, e tentar fazer uma Crixás melhor, né. E estamos aí, né, 2024, nós estamos firmes aí, né, a pedido até de alguns companheiros, eu conversei muito com o grupo, né, conversei com alguns apoiadores políticos, né, que foi desde a campanha passada, e o pessoal, não, Marcão, você tem que estar firme com a gente, né? Então, o nome está à disposição novamente, né? Em 2024 nós estaremos aí junto. Firme na batalha. Firme na batalha. Você é presidente de algum partido político? Você tem alguma afinidade com algum partido? Como que funciona, Marcão? Hoje eu estou no MDB, né? Eu estou no MDB, né? Eu tenho alguns apoiadores hoje que estão com partido político, né? Que é o PP, né? Que a gente tem conversado bastante, né? Em relação a isso, né? Mas hoje eu estou no MDB, né? Sou candidato, fui eleito pelo MDB e eu, por enquanto, continuo no MDB. Né? Futuramente vamos ver que, de acordo com o desenrolar da situação, né, eu vou ver qual a decisão que vai ser tomada, mas hoje eu estou no MDB. Em 2023 foi muito veiculado, foi muito falado sobre um projeto polêmico que chegou até a Câmara de Vereadores de Crixás. E eu gostaria de saber de você o que te levou a ser contra esse projeto polêmico, né, que seria aí no valor de 25 milhões. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse projeto, como que ele chegou e o que aconteceu que você bateu de frente e não quis ficar Douglas, a favor. Essa pergunta sua ela foi muito pertinente, porque realmente ele foi um projeto muito polêmico, né, e nós tivemos assim, diversas opiniões. É claro que 90% da cidade, pela avaliação que nós fizemos, ela foi contra esse projeto, né? Eu gostaria aqui de deixar bem claro que eu jamais seria contra um projeto, né, que traria benefícios para a cidade, que traria desenvolvimento para a cidade. Afinal de contas, Crixás é minha cidade. As minhas coisas, empresa, a minha vida é Crixás, né? Então, eu jamais seria contra Crixás, né? Só porque a forma que foi colocada para nós, vereadores, esse projeto, eu confesso para você que eu me assustei muito, né? Porque nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, onde fomos convocados, né, que a pauta era esse projeto de 25 milhões. E foi um projeto que na verdade, o que eles queriam que a Câmara aprovasse, né, para que eles pudessem fazer esse empréstimo junto à instituição bancária de 25 milhões. Porém, no dia, né, não foi mostrado nada para nós, né, do que seria feito com esse valor. Para que seria Para que seria feito? Foi falado de forma informal, né? Então, em resumo, no dia não tinha nenhum projeto-lei pronto, né? Não tinha nada que direcionasse para nós, através de planilhas, né, projetos já prontos,
né, homologados por engenheiros, não existia nada. Simplesmente foi solicitado para nós a aprovação desse projeto de 25 milhões. O que mais me preocupou no dia, eu fiz uma pergunta, né, na hora da reunião lá, assim, a gente preocupa porque é o dinheiro público, é muito dinheiro. 25 milhões não é 25 mil, né? Muito dinheiro. Crixás hoje ele tem uma renda muito boa, ele está girando aí entre 8 a 9 milhões mensais, né? E a previsão para o ano que vem de estar melhorando, de estar aumentando a previsão, aliás, para esse ano, né, que foi votada no orçamento no final do ano. E eu fiz perguntas básicas no dia da reunião, né? Por exemplo, hoje, qual que seria a taxa que vocês pagariam desse empréstimo? Isso foram perguntas que o pessoal não soube me responder, né? Então isso acabou me assustando um pouco, né? Porque como que você vai pegar um valor na instituição financeira, né, um valor alto desse, 25 milhões, e sem que você sequer saiba a taxa que você vai pagar de juro, né? O quanto que o município vai pagar no final desse mandato. Era um projeto que ele teria um prazo de 20 anos para ser pago com a carência de 3 anos, né? Uma outra situação que eu não concordei, que eu não concordo, né, que prefeitos façam compromissos, né, ainda mais num valor tão exorbitante como esse, né, deixando para o mandato próximo seguinte pagar. Era uma carência de 3 anos. Né? Então foi 2023, 2024 agora é campanha, 2025, seja ele quem for, o próximo prefeito ele vai assumir uma situação de uma dívida que não é dele. Isso poderia muito comprometer o mandato. Então eu realmente não tinha embasamentos, né, documentados, projetos prontos de obras, não existia nada. E jamais eu poderia aceitar e aprovar um projeto, né, dessa magnitude de valor, né, sem que tivesse uma transparência, né, do que realmente seria feito com esse valor. Parabéns, Marcão. Ouvindo você explicar, dá para a gente entender melhor a magnitude de tudo isso, até porque é um projeto que vem para pedir um empréstimo, que não te esclarece, não te informa onde esse dinheiro vai ser gasto, onde esse dinheiro vai ser investido. Está aí o motivo de você estar realizando essa brilhante carreira nesses poucos anos de mandato, defendendo o que realmente é interessante para a população de Crixás. Eu gostaria de perguntar para você qual foi o principal motivo que fez você entrar para a política. Douglas, realmente acreditar de que possa fazer uma política diferente. Né? Hoje, com a participação direta na política, né, como vereador, eu vejo que é possível sim. É possível sim a gente transformar, é possível sim a gente melhorar. Né? Então, falando de Crixás, é uma cidade hoje que tem um potencial muito grande, né? É uma cidade que nós temos grandes empresas, né, que são instaladas na cidade, né? E eu como crixaense nato, né, como filho de crixaense, como neto de crixaense, né, eu jamais poderia deixar de honrar, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, né, de honrar esse legado que me foi deixado, né? Principalmente do meu avô, que foi o primeiro prefeito de Crixás, foi líder político, ele foi apoiador de vários prefeitos eleitos, né? E acaba que eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha cidade, né? Então, se não for eu, penso, se não for eu, quem será, né? Então, com esse compromisso, com essa responsabilidade, eu jamais poderia deixar de estar com essa situação como político aí, né? E tentando trabalhar e fazer o melhor para Crixás. Marcão, você já pensou em disputar uma eleição como candidato a vice-prefeito? Douglas, é um assunto engraçado, rapaz. E assim, eu sempre falo que eu estou na política para estar somando com um grupo. Né? Eu sempre pensei de forma coletiva, nunca pensei de forma individual. Confesso para você que hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho vaidade nenhuma de ser um vice, muito menos um prefeito. E eu vejo que isso é consequência da política. Né? Eu uso muito aquela questão de que o que você planta, você colhe. Né? E se eu sou hoje um vereador, né, quem sabe um dia eu posso chegar a prefeito. Mas eu acho que vai ser fruto do meu trabalho. Né? Não é uma situação que eu tenha essa vaidade, eu quero ser um vice, eu quero ser um prefeito. Essa história de vice, rapaz, ela teve muito lá em Crixás. Eu sempre chegava
nos lugares, nos comércios, o pessoal, né, hoje eu tenho a base minha que é do MDB, né, que nós temos um candidato, né, já do MDB, candidato a prefeito, né, o pessoal, fiquei sabendo que você vai ser o vice do Dr. Alain, que é o nosso, né, que é o nosso candidato a prefeito. E assim, eu sempre, porque assim, é uma situação que eu nunca mencionei nada a respeito disso, nunca coloquei o meu nome à disposição como vice. Mas eu fico feliz porque as pessoas estão dizendo meu nome como Uhum. vice, né? Mas assim, no momento eu não tenho interesse, né? Realmente eu acredito que eu posso estar ajudando o grupo, realmente como candidato a vereador, né? O legislativo, ele precisa de pessoas, caso o meu candidato consiga ser eleito, ele precisa de pessoas firmes, né? Pessoas que seguram realmente o taco lá, né? Então, eu não tenho essa vaidade nenhuma, né, nesse momento em relação a isso, como eu te falei, né? E eu vejo que eu consigo, pensando de forma coletiva, pensando no meu grupo, né? Eu vejo que eu consigo, realmente somar mais como vereador. Na sua visão, como um bom cidadão, como um bom político que você é, quais são os pontos positivos na política de Crixás? Os pontos positivos que eu vejo, Crixás hoje é uma cidade muito fácil de administrar. Por quê? Porque tem recursos, né? Hoje, assim, independente de recursos de emendas parlamentares, Crixás hoje é uma cidade muito rica, né? Então, o ponto positivo que eu vejo é dessa facilidade, né, de que um gestor que realmente tenha compromisso, né, de que realmente ele queira fazer, né, ele vai ter essa facilidade por ser uma cidade que ela tem esse recurso financeiro, né, que dá a possibilidade de gestão, né? Então, isso eu vejo uma forma positiva, né, da política, né, sempre eu direcionando a questão da Crixás, né, que é a minha cidade, né? Então, eu vejo isso como uma forma positiva na política. Você citou aí uma receita em média de 9 milhões de reais Isso. ali na cidade de Crixás. Para uma cidade com a quantidade de habitantes que tem em Crixás, seria o caso da cidade ser muito bem, estar muito bem, né? Estar muito bem cuidada, muito bem administrada, com a saúde funcionando bem, a educação funcionando bem, o social, enfim. É, e para você, quais são os pontos negativos da política de Crixás? Justamente eu falo que tem a faca e o queijo na mão para poder fazer, né? E os pontos negativos é justamente essa falta de gestão. Eu coloco muito, Douglas, que gestão, assim, primeiro, eu vejo que não é para qualquer um, né? Eu gosto muito de comparar o município, a prefeitura, como empresa, né? Só que eu falo o seguinte, a empresa, da mesma forma que eu tenho a minha, você tem a sua, nós temos que correr atrás e ganhar o nosso, né? Sim, E a prefeitura não, o dinheiro já entra ali, você já tem uma previsão, você já sabe, pode ser que tenha uma oscilação, mas você já tem uma previsão do que vai entrar. Então, assim, com toda essa estrutura, uma má gestão hoje, ela pode ter a arrecadação que for, jamais ela vai conseguir gerir uma cidade, né? Então, às vezes, você tem uma cidade, igual que Chás, nós temos uma arrecadação muito boa, né? A cidade hoje, ela em vários pontos, ela deixa a desejar, né? Eu sempre gosto de comparar os municípios vizinhos, que você conhece muito bem todos, né? Então, beleza, Itapaci, Crixás, olha a diferença hoje, né? De visibilidade da cidade, porque é uma das coisas que faz parte também, né? Você quer isso. ver ruas limpas, né? Você quer ver árvores podadas, né? A cidade, ela tem que ter uma aparência, né? Sim, com certeza. Então, eu vejo a forma negativa pelo fato de não ter uma boa gestão, né? Então, acho que a gestão realmente ela é tudo. Se você não conseguir gerir o dinheiro público, né? As coisas não vão bem e vai se ver de forma negativa. Fica mais um ponto para a gente analisar na questão da. Como eu disse no início do nosso programa, 2024 é o ano em que nós vamos escolher os nossos vereadores, os nossos prefeitos, as pessoas que vão nos representar. Então, fica um alerta para a população já ficar atento, né? E há quem diga que o nosso povo tem a memória curta, né? Esquece muito fácil de todas as coisas que acontecem, mas a rede social está aí para nos lembrar, né? Então, que todos os cidadãos, as pessoas que votam na cidade de Crixás, também na cidade de Itapaci, nas cidades vizinhas, onde as pessoas estiverem nos vendo, gente, fiquem atentos às propostas, analisem a conduta das pessoas, né? Para escolher bem os gestores que vão cuidar do nosso futuro, né? Nos próximos anos.
Eu gostaria de saber de você, Marcão, se você tem algum projeto que você gostaria de aprovar ainda esse ano, ou seja, nesse mandato ainda. O Douglas, na verdade, eu tenho vários, né? Uhum. Deixa eu te explicar um pouquinho. Não sei se você é conhecedor, mas é bom a gente estar falando até para que a Isso, população, as tome pessoas, elas conhecimento. tomem conhecimento. Uhum. O poder do vereador ele é muito pouco em relação a projetos. Por quê? Porque ele se limita em criar projetos que não vá afetar o erário público. Então, quer dizer, eu não posso criar projetos leis hoje para o município gastar, né? Então, assim, eu posso fazer um requerimento, eu posso fazer uma indicação, né? Crixás hoje ele é muito deficiente em várias situações. Por exemplo, hoje nós temos uma creche municipal, né? E temos uma outra escola que ela assemelha ser a creche pela idade dos alunos, mas nós temos uma creche municipal que é uma deficiência muito grande do município, né? Então, assim, hoje Crixás precisaria, no mínimo, né, de uma forma mais centralizada, né, com setores, né, e bairros, no mínimo de mais duas creches. Só porque, por exemplo, eu não posso criar um projeto hoje que eu, Vai gerar que eu custo, vou né? gerar custo para o município, né? E não adianta, todos os grandes projetos hoje, eles geram custo para o município, né? Inclusive, eu já tenho várias indicações, né, relacionadas a isso, né? Então, a dificuldade do vereador, né, nós como vereador, uma das grandes dificuldades é essa aí. De você, de repente, na realidade, então, como você explanou aqui, o vereador ele meio que não tem recurso Não, para criar não, projeto. realmente o vereador não tem recurso. Só para você ter ideia, hoje nós temos os valores que entram na Câmara, que é relacionado ao duodécimo, né? Uhum. Que ele é direcionado para o custo da Câmara, né? De vereadores e funcionários, para a gente manter a Câmara, né, para que o presidente possa manter a Câmara. Qualquer recurso que sobra tem que ser devolvido para o município, né? A Câmara hoje ela não pode realizar nenhuma obra, nada. Ela tem que, qualquer valor tem que ser devolvido para o município, né? Para que ele possa fazer né, o que ele bem O entender que bem com esse entender. valor que for devolvido. A Câmara de Vereadores de Crixás tem 11 vereadores. Isso, 11 vereadores. A maioria é posição ou situação? Rapaz, hoje a maioria lá é situação a gestão. Situação a gestão. Hoje a minoria que é Que a é oposição, né? oposição, né? Eu falo Uhum. assim, oposição, porque na verdade eu mesmo sou um vereador que eu nunca, como eu falei, eu nunca fiz uma oposição ao prefeito. Eu sempre pondero o que é certo e o que é errado, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do seu ponto de vista em relação à administração do atual prefeito da cidade de Crixás, o Dr. Carlos. O Douglas, como eu te falei anteriormente aqui no nosso bate-papo aqui no Prosa e Café, eu sempre fui um vereador que eu sempre trabalhei de forma muito coerente, né? Então, assim, o que é certo, o que é errado, né? Já teve situações de projetos, leis que foram aprovados, inclusive com meu voto, de às vezes a população e até mesmo a oposição hoje, né, política, ao qual grupo que eu faço parte, não ficar satisfeito, né? Mas foram projetos que eu fui, que eu me baseei, né, na legalidade do projeto, na constitucionalidade do projeto, né? Então não tem por que eu deixar de aprovar um projeto que ele tenha a legalidade dele, né? A não ser uma coisa que seja porque o que acontece hoje na política? Tem muitas situações que são legais, mas talvez são imoral, né? Ela tem uma Uhum. imoralidade, mas que não são situações que infringem a lei. Em relação à avaliação à gestão hoje, né, comandada pelo nosso prefeito, eu vejo que poderia ter sido feito muito mais, né? O que a gente vem falando aqui, Crixás hoje é uma cidade muito rica, Crixás hoje tem a mineração que é a Serra Grande, né, a Anglo Gold Achante, que eu vejo que ela poderia ter sido explorada, né, de uma forma muito maior, né, para que possa estar tendo um compromisso maior com a cidade, né, possa estar investindo mais na cidade, né? Então, assim, hoje eu não vejo, no momento, perspectivas assim, boas em Crixás devido a essa gestão que eu vejo de forma muito morosa. Tem situações, vou te dar um exemplo, nós temos uma ponte lá hoje do Rio Vermelho, né, era uma ponte antiga de madeira, né, uma ponte que já vieram vários recursos para ela, inclusive foram devolvidos, né, que eu acredito que talvez sejam por questões de certidões, né, e essa ponte até hoje ela está parada, né, é uma obra que ela teria aí, eu acredito que ela poderia ter sido feita aí no máximo com prazo longo aí 6 meses. É aquela ponte no centro da cidade É ali? aquela que tem a que a gente passa e tem uma outra do Uhum. lado, Tem né? a outra lá.
Então, assim, por exemplo, o município hoje ele não tem nenhuma obra relevante, né, que tenha sido feita com recursos próprios do município, né? Então, assim, nós temos situações hoje de muito entulho na cidade, né? Vira e mexe várias reclamações, porque assim, o que que acontece? A ponte em relação, da população é com o vereador, Sim, né? O contato direto é com o com o vereador, vereador. né? Então, assim, eu recebo reclamações diárias, né? Então, eu vejo que hoje poderia se tornar poderia ter sido uma gestão muito melhor, né? Porque que acontece, Augusto? Qual que é a minha opinião? Passou a campanha, eu acho que já não tem mais aquela questão de eu sou adversário, né, do que lado que Sim, eu estou. o Eu acredito correto, que né? nós temos que unir todos para fazer o melhor para a cidade Com e o melhor certeza. para o povo, né? Eu sempre pensei dessa forma. Então, assim, eu mesmo sou um vereador que eu nunca atrapalhei a gestão em nada, né? O que eu puder ajudar, todos os projetos que chegaram lá para nós, que eram de relevância para o município, que realmente tinha importância, eu dei 10 e aprovei, né? O que eu via que realmente não tinha fundamento, que eram situações que não iria agregar no município, né? Que eu talvez eu percebi que poderia ter algum interesse particular, alguma coisa nesse sentido, né? Eu reprovei, Uhum. né? Então, o prefeito ele teve com a faca e o queijo na mão, né? Vou usar esse ditado popular, a faca e o queijo na mão, né? Infelizmente, ele não conseguiu, né? Tanto é que hoje qualquer situação que você fizer aí eu acho que não precisa nem ser pesquisa, até uma pesquisa popular mesmo, né? Você vê essa negatividade em relação à gestão do prefeito atual hoje. De 0 a 10, que nota você daria? Ó, eu vou ser bem sincero, eu daria um 3 para ele. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque a- a- é como eu sempre digo, a gente é responsável pelo que as pessoas entendem e não propriamente dito pelo que a gente fala. Então eu quero deixar aqui um parêntese, né? Para de repente alguém da administração, o próprio prefeito, o vice, ou alguém da administração que queira vir aqui também, né? Para a gente falar sobre esses temas, né? Porque nós não estamos aqui falando mal de ninguém. Não, de forma A alguma, gente, né? você está dando a sua opinião, eu estou aqui dando a minha. Está aberto o espaço para caso alguém da prefeitura lá de Crixás, da administração, queira se manifestar, né? Dar o seu parecer, dar o seu ponto de vista, né? É, e está aberto aqui o nosso espaço no Prosa Café. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, nosso prosa que está muito bom, nós estamos conhecendo a história do Marcão, conhecido como Marcão do Pesque Pague. Para mim tinha que ser Marcão do Povo, porque o povo gosta muito desse rapaz. Mas enfim, você está conhecendo a trajetória política dele, os planos para o futuro, né, os planos para o 2024, que é um ano, né, bem atípico. É, o que você tem a dizer, Marcão, para os jovens, né, que se espelham em você, eles olham para você e falam, nossa, o Marcão é uma referência aqui em Crixás hoje, e esses jovens, eles de repente querem entrar para a política, têm vontade de disputar um cargo também, de fazer aquela diferença que você estava falando em off, você disse, olha, a pessoa, ele quer, de repente ele quer algo diferente, ele tem que entrar e se Uhum. propor a fazer, né? Qual o conselho que você deixa para esses jovens? Eu vejo que vou começar com os jovens, né, que estão completando 16, que já têm 16, que não têm seu título, né? É muito importante, o primeiro passo está fazendo o seu título, né, para que possa participar desse processo eleitoral, né? Possa participar, dando a sua opinião, né, do que eles veem, né? E eu acredito que essa participação dos jovens hoje, ela é de suma importância, porque afinal de contas é o nosso futuro, né? O Uhum, futuro de amanhã são os isso. nossos jovens de hoje, né? E às vezes a pessoa ficar em casa e criticar e reclamar é muito fácil, né, Douglas? Sim, Então vamos ter amor à nossa cidade, vamos participar da política, né? Vamos isso, seguir em frente, vamos dar a cara a tapa, como se diz, né? Porque a gente às isso. vezes apanha muito, né? Uhum. Essa questão de política você apanha muito, né? Então, o conselho que eu dou, assim, que é possível fazer uma política diferente, né? É possível fazer uma política honesta, né? Crixás hoje é uma cidade promissora, né? É uma Crixás que ela tem, eu vejo, assim, uma perspectiva, né, de crescimento muito grande. E eu acredito que será através dos nossos jovens, né, que isso vai estar se concretizando futuramente. Você fala muito bem em relação à questão de Crixás ser uma cidade promissora, né? Uma cidade que tem um potencial muito grande. Eu falo isso
com uma certa propriedade em relação ao comércio, por exemplo, né? Eu faço o evento em Crixás, os comerciantes de Crixás são pessoas muito boas, todos eles, a população também. É um comerciante com a mente aberta, com a visão de crescimento, está ali apoiando os eventos e tudo que a gente se propõe a fazer na questão da publicidade também. Tanto é que eu já falei no Melhores do Ano, eu quero adiantar aqui também para o pessoal de Crixás, que em breve nós vamos inaugurar o Prosa e Café Crixás, né, para fazer um programa como esse, voltado só para a cidade de Crixás mesmo. E acredito muito nisso que você está dizendo, Marcão. A gente tem que chegar e fazer a diferença. Quando eu pedi para você dar um conselho para os jovens, é porque conselho, se fosse bom, a gente vendia. E dar conselho para a gente. Dava, né? E dar conselho para a gente já maduro, não vou dizer velho, porque não tem ninguém velho. Mas dar conselho para a gente maduro é mais complicado. As pessoas, elas geralmente, quando passa dos 40, já tem uma opinião formada ali, exatamente, né? E concordo plenamente com você na questão dos jovens de 16 anos agora, né? Corra, porque tem prazo, né, para fazer o título, participar do processo eleitoral. Eu acredito muito nos jovens, porque é o futuro, né? Como você mesmo disse. É o futuro nosso, né? E que eles entendam e usem essas redes sociais, tá com o celular na mão, usa também para você dar uma pesquisada na questão política da sua cidade e entender como que funciona todo esse processo. Agora eu quero fazer a pergunta de milhões para você. Vamos lá, cuidado, hein? Veja lá, Douglas. Marcão do povo, Marcão do Pesca e Pague, né? Eu vou acabar mudando. Quem é o candidato a prefeito ou pré-candidato a prefeito por Crixás que vai ter o seu apoio na eleição de 2024? Eu acho que não é segredo para ninguém, né? O nome que eu vou colocar aqui. Afinal de contas, eu acompanhei na campanha passada, né? Fui eleito vereador no grupo, né? Tenho um compromisso com o grupo, tenho uma responsabilidade com o grupo, né? Nós temos lá hoje o Dr. Alan Xavier, né? Que ele é muito conhecido, né? Ele é médico na cidade, ele é de Crixás, né? Dr. Alan hoje ele é casado com a doutora Monique, né? Que é filha, por sinal, do ex-prefeito Dr. Orlando. Não sei se você sabia disso. Sabia, né? Isso. Então, assim, Dr. Alan é uma pessoa, assim, que desde a campanha de 2020, né, nós passamos a ter uma afinidade muito grande, né, uma pessoa a qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, né, e eu vejo um futuro promissor, né, do Dr. Alan na política, né. As pessoas questionam muito, às vezes, colocando em dúvida, mas se o Dr. Alan conseguir ser eleito, será que vai ser um bom prefeito? Eu falo, gente, é uma aposta, né? Pelo que eu conheço do Dr. Alan, né, pelo que a gente conversa, pelos propósitos, pelos ideais, eu acredito que ele tem tudo, né? Caso a gente consiga o objetivo que é eleger o Dr. Alan, que ele tem tudo para fazer uma excelente gestão, né? Dr. Alan hoje é um jovem de cabeça muito aberta, né? Um cara muito popular, ele é muito querido, é um cara que realmente ele gosta do povo, de ter aquele contato com o povo, né, assim, de uma forma totalmente natural. A gente percebe que não é aquela questão política, às vezes o cara quer forçar aquela situação. Então hoje, meu candidato é o Dr. Alan, né, como disse, que é pelo MDB, né, e nós estaremos juntos aí em 2024 nessa caminhada política aí com o objetivo de estar o elegendo como prefeito. E já tem um nome, assim, de um pré-candidato a vice na chapa do Dr. Alan? Essa questão de vice, Douglas, eu coloco ela assim como uma questão que, porque assim, pode acontecer várias situações. Hoje nós temos um companheiro político, né, que por sinal é uma pessoa muito boa também, que eu passei a ter uma afinidade na campanha passada para cá, né, que é o Renner, né, e ele foi candidato junto com o Dr. Alan na passada a vice, né, é uma pessoa que ele é muito próximo do grupo, né, muito próximo do Dr. Alan, né, é um nome aí que eu vejo que está à disposição, né, para que possa ser novamente candidato a vice junto com o Dr. Alan. Mas é uma situação que eu vejo que talvez será batido o martelo final em uma convenção. Afinal de contas, nós temos que ver como é que vai ficar a coligação, as coligações partidárias, né, quais são os partidos que vai vir que está coligando com a chapa majoritária que vai ser montada, né? Então, assim, eu não posso me precipitar e afirmar que ele vai ser o vice do Dr. Alan, né? Tem uma perspectiva muito grande pelo andar das situações, né? Mas eu acho que isso tudo depende dos fechamentos, né, das coligações, né, dos apoios que estão cada vez mais, a cada dia que passa está aumentando mais.
né? Então eu acredito que realmente vai ser decidido isso numa convenção. Numa convenção. Você afirmou que apoia o doutor Alain, pré-candidato a prefeito por Crixás. Agora eu quero saber por qual motivo. Qual o motivo que você apoia ele? Então, Douglas, eu acho que assim, a forma que eu vejo e analiso, eu acho que tudo tem que ter uma afinidade, né? O Dr. Alain, ele é uma pessoa que eu me identifiquei com ele desde a campanha de 2020. Na época que meu nome começou a ventilar para um possível candidato a vereador na eleição que foi de 2020, eu fui procurado por alguns outros partidos, né? Procurando para que eu filiasse, para que eu saísse candidato a vereador, né? E tive uma conversa muito boa com o Dr. Alain também. Então, assim, por uma questão de me identificar com os propósitos, com os ideais, né? Nessa conversa que nós tivemos lá em 2020, na campanha passada, eu fiz várias perguntas para ele, fiz vários questionamentos. E realmente foi uma pessoa que eu me identifiquei muito com os ideais, os propósitos para a cidade, né? De melhoria, de crescimento e realmente de desenvolvimento. Né? E a partir daí a gente começou a criar um vínculo e um laço que hoje é uma amizade, né? Hoje nós temos uma amizade muito boa, né? Nós temos um relacionamento realmente de confiança, né? Um relacionamento de companheirismo, né? Então, hoje eu não tenho outro nome, né? Não teria outro nome que eu apoiasse, a não ser que seja o Dr. Alan Xavier. Muito bem. Agora, já para encerrar aqui a nossa, Mas já o tá nosso cedo demais, passou velho. rápido, Nosso né? papo tá tão bom, né? É, além de atuar na política, quais são os outros ramos de atuação que você tem? Então, eu tenho o Pago do Marcão, né? Que é conhecido lá, e é um comércio que ele foi inaugurado em 2015, final de 2015, e o final de 2024 agora vão fazer 9 anos, né? Que eu já Uhum. estou lá, né? Hoje nós temos uma empresa que é uma distribuidora de ferragem, né? Que é uma empresa que foi montada pelo meu pai e que eu ajudo a administrar lá, né? Estou dentro da empresa dele hoje, né? Que é um negócio nosso, né? E, e é isso aí. São as duas atividades que eu tenho fora da política, né? Uhum. Eu sempre, é até engraçado que eu falo, eu falo muito assim que, por exemplo, hoje a política para mim hoje não é uma questão financeira, né? E nunca foi. Porque hoje se eu fosse gerir as minhas coisas com mais precisão, com mais assiduidade, estando lá Mais com tempo, mais né? tempo, né? Falando em uma questão financeira, para mim era muito melhor. Só porque eu vejo que nós não podemos, assim, eu não posso ver dessa forma, né? Eu não posso enxergar as coisas com esses olhos, né? Porque realmente tem a questão que eu sempre tenho falado, a questão do compromisso e a responsabilidade com a minha cidade. Então, às vezes, você abre mão de um determinado tempo, você poderia estar cuidando das suas empresas, cuidando dos seus interesses pessoais, Com certeza, para Douglas. atuar de uma forma. Porque hoje, até mesmo para você ser um vereador assíduo, né, um vereador participativo, você tem que abrir mão de várias situações, e inclusive da família, né? Tem momentos que hoje a minha mulher ela já está assim, ela já está bem tranquila em relação a isso, né? Mas tinha dia de eu estar em reunião 11 horas, meia-noite, mas que reunião é essa? 11 horas da noite, meia-noite, falando, né? Então, Uhum. às vezes, a gente deixa de estar participando com a família, né? Por estar atendendo as demandas do povo, né? As demandas do município. E quando você se propõe a fazer algo dessa magnitude, e você se propõe a fazer a diferença, porque existem N vereadores, mas poucos são conhecidos, poucos são falados, poucos são tão respeitados pela forma que atua e pela forma que trabalha. E você está de parabéns, como eu sempre digo, eu estou aqui dando a minha opinião como um cidadão, né? Que eu observo muito, eu tenho uma participação ativa na cidade de Crixás, porque eu conheço muita gente, estou sempre lá, fazendo os eventos, e ouço muitas pessoas falarem de você. E alguns vereadores, como eu sempre digo, eu respeito todos eles, independente, até porque eu não conheço a maioria. Mas alguns vereadores, quando eu olho lá nos nomes dos 11 vereadores de Crixás, eu nunca vi, tem vereador ali que eu nunca ouvi falar o nome dele na rua. Né? Eu nunca ouvi ninguém falar assim, olha, o vereador tal, né? E você está sempre em evidência. Parabéns, que você continue assim, que você tenha êxito nessas eleições que estão por vir e que surjam mais nomes de pessoas interessadas no bem comum
e não apenas no bem próprio. Eu quero agradecê-lo por disponibilizar o seu tempo, rodar aí mais de 100 quilômetros para estar aqui nos prestigiando com a sua história e dizer para você que nosso programa também está sempre de portas abertas para você. Douglas, maravilha. Como eu te falei inicialmente, para mim foi uma satisfação muito grande receber seu convite. Eu sei que seu programa hoje, o Prosa e Café, é um programa hoje de uma magnitude muito grande, né? Onde é que você tem vários telespectadores assistindo aí, acompanhando as redes sociais. E realmente para mim é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui com você, né? Participando desse momento, podendo colocar um pouquinho das situações, da realidade política hoje, podendo falar um pouquinho de mim, né? Marcão, né? Da minha pessoa como Marcão mesmo e como Uhum. vereador, né? E para mim, assim, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado, viu, por esse espaço aqui e estou à disposição, Douglas. Qualquer hora que você puder dar oportunidade de espaço, se quiser, eu estou aqui com você. Isso, isso. E nós vamos conversar muito, porque é um ano atípico, é um ano de eleição, nós vamos inaugurar em Crixás, a gente vai estar falando de política mesmo, a gente vai estar fazendo reuniões, fazendo debates, né? E a gente quer levar esse conteúdo para as pessoas analisarem, né? Para a pessoa olhar para você, olhar para outro e de repente falar, não, me identifiquei com isso. Como Sim, você claro. disse, é uma questão também de afinidade, né, Com Marcão? certeza, com certeza. Então é isso. Muito obrigado a você, Marcão. Obrigado a você que nos acompanha. Nós temos aí muita gente aqui de Tapaci, Crixás, Santa Terezinha, toda a nossa região e pessoas até bem longe, porque a internet ela não tem barreiras. Forte abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia de sempre. A gente volta na próxima terça com mais um tema para você, porque você merece. Não esquece de ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar e até a semana que vem.